Contabiliza aí. Esse é a parte 2 do vídeo sobre processo de admissão. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, clica no link aqui embaixo, assiste o vídeo 1 e volta para cá, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Nós vamos dar continuação ao passo 1 ainda do processo de admissão. Uma coisa que vai pedir lá na nossa ficha cadastral é o cargo da empresa. Olha só, é obrigatório eu informar qual é o cargo desse meu funcionário. O cargo ele vai ter que estar listado num site do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, e ele tem que seguir um código chamado de CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Então, seja qual for o cargo que você exerce seja qual for o cargo que você vai exercer na empresa, obrigatoriamente ele terá um código, que será o Código Brasileiro de Ocupação. Quando você entrar nesse código aqui, ele vai te dizer quais são as principais funções que podem ser exercidas por esse cargo, normalmente, ou outros nomes, como ele também é conhecido, e também vai te dizer uma breve descrição desse cargo. Tá? Por exemplo, vamos supor que você vai exercer o cargo de secretária. Então você tem que procurar o CBO de secretária, porque inclusive ele vai diferenciar lá, às vezes, tem a secretária e tem a secretária de consultório médico, por exemplo. Tá? E vai dar uma breve descrição. Então ele vai dizer, as secretárias normalmente atendem o telefone, anotam recados, fazem agendamento de consultas, agendamento de reuniões, e etc. Eu tenho que estar muito atento nessa breve descrição. Por quê? Se eu contrato alguém, por exemplo, para o cargo de secretária de consultório médico, coloco o CBO de secretária. Lá na minha breve descrição está dizendo que ela vai atender o telefone, que ela vai agendar consulta. Só que se porventura eu fico, por exemplo, um dia eu não vou atender, e nesse dia que eu não vou atender, eu peço para ela fazer uma faxina lá no meu consultório, já que eu não vou atender. Cuidado! Isso pode caracterizar acúmulo de função. Então, o que é o acúmulo de função? O CBO de faxineira é outro. Você está contratando ela para ser secretária, e além dela ser secretária, uma vez na semana ela está fazendo faxina. Então ela acumulou o cargo de faxineira. Se ela jogar a empresa na justiça, a empresa vai ser condenada a pagar ela algumas verbas adicionais, porque ela acumulou outro cargo. Além de secretária, ela era faxineira. Outra coisa muito comum, você, por exemplo, contratou a pessoa como secretária, mas acabou que ela nem exerce essa função. Ela se transformou na sua ajudante. Por exemplo, uma dentista contrata uma secretária, e no final essa secretária não trabalha como secretária. Ela fica do lado, ela vira uma auxiliar de dentista. Isso nós chamamos de desvio de função. Ela foi contratada para uma função e está exercendo outra função. A mesma coisa, se essa pessoa jogar a empresa na justiça, a empresa vai ser prejudicada e vai ter que indenizar e pagar diversas verbas aí, porque teve um desvio de função. Apesar do nome ser desvio de função e acúmulo de função, isso está ligado ao cargo descrito lá no CBO. Tá ok? E eu não posso confundir com a função que ela exerce dentro da empresa. Por quê? Por exemplo, eu posso ser um vendedor, então o meu cargo no CBO pode ser vendedor, e pode ser que dentro da minha empresa eu exerça a função, por exemplo, de gerente de vendas. Tá? Ou então, às vezes, a própria empresa dá outro nome. Tem uma secretária trainee, tem a secretária sênior, tem a secretária trainee e a secretária sênior. A secretária sênior, ela ganha um bônus porque ela está mais antiga ali. Isso pode ser uma função. Tá? Então eu vou ter o cargo e a função. No momento, nós vamos nos ater ao cargo, que é o que é obrigatório. A função ela é opcional, pode ter ou não na empresa. O cargo é obrigatório e deve seguir o CBO, e eu tenho que estar atento a essa breve descrição. Seja qual for a função que eu vá exercer na minha empresa, existe um CBO para ela, tá bom? Outra coisa que a gente tem que ficar atento aqui é a nossa data de admissão. A data de admissão será quando vai começar a contar o meu contrato de trabalho. O que eu tenho que ficar atento, inclusive eu vou falar sobre isso mais algumas vezes hoje, é o seguinte: como antigamente era tudo manual. Então, por exemplo, meu funcionário começava a trabalhar no dia 30, mas eu atrasava a admissão, o processo aqui de documentação,
Aí, quando eu recebi a documentação no dia 5, eu fazia o retroativo ao dia 30 para ele. Com o e-social é tudo digital, não tem como retroagir. Eu tenho que fazer essa data de admissão, quando eu for fazer, eu preciso informar o e-social. Eu tenho que mandar essa informação online para o governo. Eu tenho que mandar essa informação com 24 horas de antecedência da data de admissão. Então, se o meu funcionário vai começar a trabalhar no dia 3, eu preciso informar no dia 2. Eu vou avisar, olha, amanhã ele começa no posto de trabalho. Eu tenho que respeitar essas 24 horas. Se eu fizer isso com atraso, eu estou sujeito a multa e multas elevadas. Ok? Então, sempre eu tenho que ficar atento. A minha data de admissão será a data do início do contrato de trabalho e eu devo informar o e-social com no mínimo 24 horas de antecedência. Posso informar com 48, 72 horas de antecedência? Posso. O que eu não posso é informar com atraso. A gente tem que estar atento também ao nosso horário de trabalho. Então, quando a gente vai fazer a admissão, a gente vai especificar qual é o horário de trabalho desse funcionário. Através do horário de trabalho, eu vou saber, por exemplo, se ele trabalha de segunda a sábado, se ele trabalha de segunda a sexta, quantas horas ele trabalha por dia, se ele vai trabalhar, por exemplo, 8 horas diárias, mais 4 horas no sábado, que é o mais comum. Vou saber qual é o intervalo de almoço dele. Lembrando que, regra geral, eu devo dar pelo menos 1 hora de intervalo. Há algumas exceções, que a gente não vai entrar hoje. Então, regra geral, eu tenho que dar pelo menos 1 hora ou, no máximo, 2 horas de intervalo. Em cima desse horário de trabalho, eu vou conseguir montar a minha carga horária mensal. Então, é como se a legislação fizesse uma espécie de padronização. Como a gente tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem feriado, tem mês que tem 28 dias, pelo meu horário de trabalho, eu consigo padronizar uma carga horária. Regra geral, quem trabalha 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado, trabalhará 220 horas por mês. Quem trabalha, por exemplo, 6 horas de segunda a sábado é considerado uma carga horária de 180 horas mês. E assim por diante. Aqui também eu tenho que lembrar que esse meu horário de trabalho pode ser por escala. Então, por exemplo, geralmente quem é médico, quem é porteiro, essas funções que precisam funcionar 24 horas, normalmente eles trabalham por escala. Então tem toda uma regrinha específica também, que aí depois a gente vai ver num vídeo específico. De escala, o que eu tenho que gravar? E se o meu funcionário trabalhar 12 horas, ele precisa de, no mínimo, 36 horas de descanso, que a gente chama de descanso e folga, mas ele precisa descansar em, no mínimo, 36 horas, tá? Então é importante lá na minha ficha cadastral eu especificar certinho aí o meu horário de trabalho. Aqui eu coloquei uma coisa que às vezes parece bobo, mas não é. Toda documentação que exigir assinatura deve ter assinatura. Documento que não tiver assinatura, ele perde essa validade, ele não tem validade legal. Pelo menos não aqui no campo contábil. Então, se tiver escrito assinatura, a gente tem que colocar. Vocês vão observar que lá na ficha cadastral tem um parágrafozinho lá dizendo mais ou menos assim: eu autorizo que a empresa arquive a minha documentação e os meus dados. Porque a gente está seguindo as diretrizes da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com a LGPD, tiveram uma série de exigências que a empresa tem que tomar cuidado para não deixar vazar os dados do funcionário e tem que ter uma autorização expressa de que ele está autorizando a gente a arquivar isso daí. Então, e não só aí, né? Quando a gente for fazer a carteira de trabalho, a empresa tem que assinar. Quando a gente for ver daqui a pouco o contrato de experiência, a empresa e o funcionário têm que assinar. Quando ele fizer a opção de vale transporte, ele tem que assinar. Então, sempre que eu tiver o campo de assinatura, eu tenho que assinar, tá bom? Bom, algumas recomendações aqui. Essa documentação deve ser escaneada em PDF, tá? Eu não preciso mais ter a cópia física do documento, tirar aquela Xerox, antiga Xerox. Eu posso escanear. Agora, escanear não é fotografar. Por quê? Geralmente, os apps, os aplicativos de scanner, eles melhoram a qualidade da imagem e o ideal é que eu salve em PDF, porque a própria Justiça tem aceito essa documentação em PDF, desde que em excelente qualidade. Então, eu posso escanear, que eu já melhoro a qualidade,
e vou verificar se está em perfeitas condições. Se o documento estiver elegível, alguma coisa, eu devo solicitar que a pessoa me reenvie aquele documento. Aqui os 24 horas que eu falei, que eu vou falar algumas vezes, eu tenho que tomar o cuidado de reunir essa documentação, deixar tudo em ordem para quando eu for fazer a data de admissão, eu fazer com no mínimo 24 horas de antecedência para transmitir para o E-Social, para que eu não pague multa, tá bom? Aqui a gente encerra o passo 1. Lá no passo 1, a gente viu no nosso checklist que eu preciso ter a cópia do exame admissional. E aqui no passo 2 a gente vai falar só do exame admissional. Por quê? Depois que o funcionário me manda toda a documentação, já verifiquei que a documentação dele está toda em ordem lá na qualificação cadastral. Então o básico da documentação, RG, CPF, data de nascimento, está em ordem. Depois eu verifiquei o resto da documentação. A questão de carteira de vacinação dos filhos, reservista, título de eleitor, foto 3x4. Está tudo em ordem. Pô, legal, a gente vai realmente admitir esse funcionário. Ele tem que fazer o exame admissional, também chamado de ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Isso aqui é sinônimo, tá? O ASO ou o exame admissional são sinônimos. O que acontece? Eu vou procurar o médico do trabalho, essa é a especialidade, só pode ser o médico do trabalho, para que o médico do trabalho ateste que esse funcionário está apto para aquela determinada função. A gente já comentou aí no vídeo 1, eu vou dar uma rápida revisada, que se eu for trabalhar, por exemplo, em funções mais simples, como, por exemplo, secretária, que envolve pouco risco, normalmente eu vou fazer só uma consulta rápida com o médico do trabalho. Ele vai fazer algumas perguntas, vai fazer, ver alguns parâmetros e vai dar um ok. Se eu for trabalhar numa função mais arriscada, ou que, por exemplo, eu possa ter uma perda auditiva, como numa fábrica com muito barulho, pode ser que ele solicite um exame complementar, como, por exemplo, o exame de audiometria, para verificar se eu já não tenho alguma perda auditiva, ou se minha audição está ok, porque quando eu for fazer o exame demissional, eu vou verificar se eu não tive nenhum tipo de perda. Né? Então a empresa tem que estar usando os EPIs e etc., que são os equipamentos de proteção individual. Tá? Bom, quando eu for encaminhar esse funcionário para fazer o exame, o que a empresa tem que já mandar através do funcionário? O funcionário tem que levar a documentação dele, né? RG, CPF, comprovante de residência, e a empresa já tem que entregar para o funcionário apresentar lá na hora do exame o CNPJ da empresa, a razão social e qual o cargo que ele vai exercer. Porque é através do cargo que ele vai exercer é que o médico vai saber o que ele precisa realmente analisar, examinar no paciente, tá bom? E por último, qual é a validade desse exame admissional? Bom, se para eu contratar ele, eu já devo ter o exame, eu tenho que fazer antes de contratar. Então o ideal é que esse exame seja feito com no mínimo 24 horas de antecedência. A nossa recomendação é no mínimo 48 horas, tá? E o ideal é que você faça esse exame entre 5 dias e 48 horas antes da admissão. Ele tem validade, tá certo? Finalizado aqui o passo 2, nós vamos para o passo 3. Já está quase chegando no final aí da nossa admissão. O que eu vou fazer aqui no passo 3? Depois que eu já vi que a documentação dele está em ordem, já solicitei a cópia dos documentos, ele já fez o exame admissional, finalmente eu vou assinar a carteira de trabalho dele, então eu só devo assinar depois que tudo isso daqui está em ordem, tá? Para que a gente não polua a carteira de trabalho dele, de repente no meio do processo não deu certo, você já assinou, vai ficar feia a carteira, então a gente deixa para assinar quando está tudo certinho, tá? Vou fazer o contrato de experiência, que a gente vai ver já detalhadamente. Então, eu tenho que lembrar de verificar se esse funcionário terá ou não um contrato de experiência, quantos dias serão. E, finalmente, terminei de fazer tudo, aí eu faço a transmissão ao E-Social 24 horas antes da admissão. Tá? Fiz a transmissão ao E-Social, show! Esse funcionário agora sim pode se apresentar no posto de trabalho. Eu já verifiquei a documentação, já recolhi, fez o exame médico, transmitiu a E-Social, aí sim ele vai se apresentar ao posto de trabalho. Então, desde o primeiro dia de trabalho, ele tem que estar com a carteira assinada, porque bem aqui eu assinei a carteira dele, tá certo? E para a gente encerrar aqui essa parte de admissão, a gente vai detalhar agora sobre o contrato de experiência. Todo mundo sabe que quando você contrata alguém,
você não tem ainda certeza absoluta se ele vai se adaptar à empresa ou se a empresa vai se adaptar a ele. Então tem um período de experiência aí. O que a lei permite? Que nós façamos um contrato de experiência. Eu vou explicar primeiro as regrinhas e no final eu vou dizer qual é a grande vantagem. Vamos lá. Para eu fazer o meu contrato de experiência, qual é a primeira regrinha que eu tenho que cumprir? Eu preciso assinar a carteira de trabalho dele. Tem muita gente que pensa que a gente vai assinar a carteira de trabalho depois de acabar o contrato de experiência. A gente cansa de ver gente perguntando isso aqui. Não. Desde o primeiro dia você já vai assinar a carteira de trabalho dele. Aí sim ele vai estar apto a fazer o contrato de experiência. Esse contrato de experiência que eu estou mais uma vez reforçando, eu vou fazer a transmissão ao e-social 24 horas antes do início no posto de trabalho, tá bom? E agora sim, como é que vai funcionar esse contrato de experiência? Esse contrato de experiência tem uma validade máxima de 90 dias. Isso está na lei. Então, o funcionário tem aí cerca de 3 meses, a empresa vai estar avaliando ele e o próprio funcionário também está verificando se ele vai se adaptar na empresa. E ele pode ter uma prorrogação. Então, como é que vai funcionar? Eu posso fazer, por exemplo, um contrato direto de 90 dias? Posso fazer? Posso. Eu estou respeitando o prazo máximo. Posso prorrogar esse contrato? Não, porque eu já estou no prazo máximo. Posso fazer, por exemplo, um contrato de 30 dias, tá? 30 dias, e depois eu faço a prorrogação por mais 60 dias. Posso fazer isso? Posso. 30 mais 60 vai dar os 90 e eu estou prorrogando só uma vez, bem aqui, ó, eu vou fazer a prorrogação. Posso fazer 45, 45? Posso. E eu posso fazer de qualquer forma que a soma dos dois períodos dê 90 dias. E qual é a vantagem? Agora, qual é a vantagem aqui, tá? Se eu fizer o contrato de 30 dias aqui, fiz o contrato de 30 dias, no último dia do contrato, no máximo, eu posso fazer isso a qualquer momento dentro desses 30 dias, mas no último dia, até o último dia do contrato, você tem que assinar o termo de prorrogação. Eu não posso esquecer. Aí, quando eu assinar o termo de prorrogação, legal, vai valer, por exemplo, por mais 60 dias. Tudo certinho. Agora, vamos supor que ele assinou 30 dias e eu esqueci de pedir para ele fazer o termo de prorrogação. Aí já era. Não é mais contrato de experiência. Vira contrato por tempo indeterminado. É que o contrato de experiência ele tem um tempo determinado. Toda vez que você assinar, você sabe o dia que vai acabar, porque ele vai colocar se vale por 30 dias, se vale por mais 60. Se eu esquecer de assinar o termo de prorrogação, eu perco o meu contrato de experiência. O trabalhador fica por prazo indeterminado. Outra coisinha que eu vou comentar aqui. Tá, eu falei que o prazo máximo é 90. E se eu quiser fazer só 30 mais 30, posso? Posso. E se eu quiser fazer só 15 dias de contrato de experiência e deixar logo por indeterminado, eu posso? Posso também, tá? Só que as empresas não fazem isso, a gente vai ver já já o porquê. Normalmente você faz até o final o contrato de experiência. E nesse contrato de experiência, eu posso ter uma rescisão antecipada. Vamos dar um exemplo. Aqui, como a gente está falando, o nome é experiência. Pode ser que eu não me adapte à empresa ou a empresa não fique satisfeita comigo. Vamos supor que eu fiz um contrato de 30 mais 60, que é isso que a gente está dando de exemplo aqui. Eu fiz 30 mais 60 dias. Tá? Cumpri os meus 30 dias, renovei e estou cumprindo aqui. Quando foi? Fiz mais um mês aqui, então já estou há 60 dias na empresa. Ó. Eu cumpri os 30 dias, assinei por mais 60. Mas no dia 30 desse segundo período, eu falei, eu não quero mais trabalhar na empresa, não gostei da empresa, quero sair. Posso? Posso. Mas como o contrato tem prazo determinado, se eu pedir a minha rescisão antecipada, eu tenho que indenizar a empresa na metade dos dias que faltam para acabar o contrato. Quantos dias faltam para acabar o contrato aqui? Vamos fazer junto aqui, ó. Eu assinei os primeiros 30 dias, trabalhei, assinei a prorrogação, era para eu fazer mais 60, mas quando eu fiz mais 30 eu pedi para terminar. Faltavam quantos, então? 30. Eu não estou pedindo a minha rescisão antecipada? Estou. Eu vou indenizar a empresa em 15 dias, então. Deu para entender isso aqui? A mesma regra vai valer se for inverso.
Se a empresa me demitir antes do final, ela vai me indenizar também em 15 dias. Deu para entender legal o que é a rescisão antecipada? Por isso que normalmente a pessoa acaba esperando acabar o contrato de experiência logo, para ninguém ter que indenizar, tá bom? E isso aqui eu já comentei, né? Se eu esquecer de fazer o termo de prorrogação, automaticamente se transforma num tempo indeterminado. Se eu fizer a admissão, esqueci de fazer o contrato de experiência, desde o primeiro dia é tempo indeterminado. Terminei os meus 90 dias, terminou meu contrato de experiência, vira tempo indeterminado, tá? E qual é a grande vantagem do contrato de experiência? É que quando eu estou dentro do contrato de experiência, se eu demitir esse funcionário, ele fica isento da multa rescisória, que corresponde a 40% do FGTS. Então fica um pouco mais econômico para a empresa demitir esse funcionário. Então por isso que normalmente elas esperam até o último dia do contrato de experiência. Elas acabam fazendo os 90 dias. O mais comum é fazer 30 a 60 ou 45 a 45. Que aí se ela encerrar antes, ela fica isenta dessa multa aqui. Tá certo? Então por hoje é isso, a gente vai encerrando por aqui. Nós vimos tudo sobre admissão. Até a próxima.